Administração e estamos aqui porque estamos num cenário que nos pegou de surpresa e por isso que você está aí, aluno, na sua casa e nós estamos aqui gravando para dar prosseguimento às nossas aulas. Vamos lá? Olá, tudo bem? É um privilégio poder estar aqui com você mais uma vez para estudarmos o tema planejamento. No slide 2, você vai perceber que estudaremos dois autores, o Maximiano e o Baccaro. Introdução geral à administração. E qual é o objetivo da nossa aula de hoje? No slide 3, você vai ver que é definir planejamento, entender as atitudes em relação ao planejamento, saber diferenciar a atitude proativa da atitude reativa e descrever o processo de planejamento. No mercado global, a gente percebe que vem sofrendo várias alterações evolutivas e tudo vai se transformando rapidamente. Novas tecnologias vão surgindo, as organizações e suas marcas, elas buscam oportunidades e para isso é preciso administrar bem e tomar decisões estruturadas para que o planejamento e a organização ela esteja muito bem no mercado. Mas o que é planejamento? No slide 4, você vai ver que Maximiano ele traz que planejamento é uma ferramenta para administrar as relações com o futuro. É uma aplicação específica do processo de tomar decisões. As decisões que procuram de alguma forma influenciar o futuro ou que serão colocadas em práticas no futuro. Já Baccaro, no slide 5, ele define que o planejamento indica fundamentalmente em traçar o futuro e alcançá-lo. A essência do planejamento consiste em ver as oportunidades e os problemas do futuro e explorá-lo ou combatê-los. Então, o que a gente vê aí? Que o planejamento nada mais é do que um mapa detalhado que terá como destino os resultados almejados. Mas, para isso, o que é necessário? É necessário justamente traçar os caminhos a serem percorridos. Por exemplo, eu dei um exemplo aí, uma viagem de estudos, né? Imagine você numa viagem de estudos a uma determinada organização, por exemplo, uma visita técnica. Teremos que planejar? Sim ou não? É claro que sim, não é verdade? E qual a primeira coisa que a gente vai perguntar? Quem é que vai organizar a viagem? Outra pergunta: qual o destino da viagem? É para uma cidade dentro do próprio estado ou é para outro estado? Quantos dias terão que ser disponibilizados para que a viagem aconteça? Que tipo de bagagem ideal eu preciso levar? Se é roupa de inverno, se é roupa de verão? E se a viagem será de ônibus, de avião ou de carro próprio? Qual organização ou empresa eu vou visitar nessa visita técnica? Qual o roteiro a ser percorrido nesse período? E quanto é que eu vou gastar? Qual o orçamento dos gastos? Então, esse exemplo ele traz justamente uma simples viagem de estudos que você vai fazer, porém é necessário planejamento. Então, o planejamento, para quem é inteligente, ele é preciso que colocar realmente em prática diariamente. É preciso planejar e agir, mas precisa ter fundamentos dentro das teorias, principalmente quem é da área de gestão, né? As pessoas que são da área de gestão, tomando como base a teoria geral da administração, a prática ela se torna muito mais tranquila. Serve também para atingir os objetivos traçados e por isso é importante tomar como um pilar para transformar as ações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, em ferramentas que nos ajudem a tomar decisões mais acertadas e também aproveitar muitas oportunidades que o mercado tem para nos oferecer. Planejar o futuro
é uma das melhores formas das organizações crescerem e permanecerem no mercado globalizado e cada vez mais competitivo. E como ter esse tipo de atitude em relação ao planejamento? No slide 6, ele vem trazendo dois tipos de atitudes bem interessantes para que a gente possa compreender e saber colocar em nossas vidas, que é a atitude proativa, que é representada pelas forças que desejam e impulsionam as mudanças nos objetivos e na mobilidade dos recursos, provocando mobilizações que permitam à organização alterar dinamicamente seus sistemas internos e suas relações com o ambiente. Então, o que a gente vê aqui? Que numa organização proativa, o processo de planejamento ele possibilita elevar o grau de controle sobre o futuro dos sistemas internos e das relações com o ambiente. Um exemplo disso, de uma atitude proativa, é a invenção das práticas da administração enxuta e da filosofia japonesa de fazer produtos de alta qualidade e baixo custo, por exemplo. Antes, os japoneses processavam positivamente as informações que vinham do ambiente e de seus próprios sistemas internos. Eles não tinham eficiência e qualidade, e os consumidores queriam qualidade e preço baixo. Então, antes dos japoneses, alta qualidade era sinônimo de alto custo de produção e de preço alto para o consumidor. E depois que eles conseguiram relacionar a tecnologia e a qualidade com o preço, tudo ficou melhor para o consumidor. E por que isso? Porque os japoneses, eles estavam decididos a mudar. Eles planejaram e fizeram acontecer essa mudança e tomaram o mercado para si. Já no slide 7, a gente vê a atitude reativa, que é representada pelas forças que desejam e preservam a estabilidade e o status quo. É a atitude dos administradores que processam negativamente o feedback que vem do ambiente externo e de dentro da própria organização. Ou seja, a pessoa ela não recebe o feedback de forma positiva. E o que significa isso? Significa que as informações trazidas elas não são capazes de provocar nenhum tipo de mudança, seja da organização, quando se trata de recursos, ou seja, relacionado ao ambiente externo. Então, a atitude reativa ela é justamente o contrário da proativa. E para vocês entenderem melhor, eu trouxe o exemplo aqui. Por exemplo, a comodidade da situação presente, a pessoa ter a força do hábito de continuar acomodada, né? Eu trouxe essa imagem aí na atitude reativa, mostrando que a pessoa está ali, mas ela não está ali, né? Ela está fisicamente só de corpo presente, mas a mente dela está pensando em várias coisas fúteis. Está pensando em comida, está pensando em carta de baralho, está pensando em academia, está pensando em qualquer outra coisa menos o foco que é da organização de estar ali trabalhando e produzindo. No slide 8 eu trouxe tipo um quadro resumindo as duas atitudes, né? Que a atitude proativa, ela traz o entendimento das forças do ambiente, ou seja, ela traz uma aceitação. O impulso e desejo de mudança existe na atitude proativa e antecipação dos eventos, ou seja, ela está sempre preparada com planejamento para tudo que puder vir no mercado, ela está preparada para isso. Já a reativa, ela tem a rejeição das informações do ambiente, ou seja, há uma resistência à mudança, ela não gosta de mudar. Tendência para estabilidade, ou seja, se está bom assim, assim eu vou ficar, então o comodismo aí é presente. E a reação aos eventos, ou seja, não aceita, né, nenhum tipo de opinião, nenhum tipo de crítica vinda de fora. Então, o feedback aí ele é neutro, não acontece nada. E no slide, estão entendendo tudo direitinho?
Ó, se não estiver entendendo, você pode voltar ao vídeo, dar uma repassada e vamos dar prosseguimento às atividades? No slide 9, eu trouxe justamente uma relação para que vocês entendam bem legal essas atitudes em relação ao planejamento. Eu botei que as ações aí proativas, elas são totalmente planejadas, né? Enquanto as reativas, elas são através de improvisação, ou seja, através de improviso. Ah, eu não planejei, não fiz nada, e se acontecer alguma coisa, eu estou improvisando para passar por aquela situação da forma é, aleatória possível, né? Então, há uma diferença gritante entre as duas relações. E o que que eu trago para vocês? No slide 10, eu trouxe um rapazinho com um pratinho de equilíbrio aí, porque o que é ideal? É que haja um equilíbrio dessas forças, né? Em todas as organizações, os dois tipos de forças, eles são presentes e são necessários. A atitude proativa é importante para o crescimento e a mudança, e a atitude reativa é importante para manter o equilíbrio e para impedir as mudanças também abruptas e desnecessárias. Então, não é só a parte negativa que tem a atitude reativa, também existe a parte positiva. Então, uma organização, especialmente, por exemplo, uma de grande porte, ela não pode nem consegue alterar seus objetivos ou mesmo um programa de trabalho a todo momento. É necessário uma certa permanência de comportamento ao longo do tempo e depois ir avaliando se é possível algum tipo de mudança. Então, aí a atitude reativa para empresas de grande porte, ela é muito bem-vinda para que haja o equilíbrio. Em algumas organizações, as forças que preferem a estabilidade são mais fortes. Em outras, a mudança é favorecida. Então, o equilíbrio entre os dois influencia diretamente no desenvolvimento e no desempenho da organização. Por isso, o cuidado. E no slide 11, a gente está trazendo aí o processo de planejamento. Como é que acontece esse processo? Ele vem um passo a passo aí, onde está falando dos dados da entrada, o processo de planejamento e a elaboração dos planos. Cada um deles tem a sua importância e o seu passo a passo. Onde os dados de entrada ele vem falando das informações, dos modelos e técnicas de planejamento, das ameaças e oportunidades, das projeções, decisões que afetam o futuro, e a gente percebe que tudo isso vem de fora para dentro da organização. Perceba que é algo que vem do ambiente externo. Processo de planejamento. Eu faço a análise e interpretação dos dados de entrada, ou seja, já entrou, já está dentro da organização, e agora eu estou analisando para ver o que está acontecendo. Criação e análise de alternativas, porque eu preciso avaliar tudo que entrou e escolher a melhor alternativa para depois tomar decisões, que é a última do processo de planejamento. E na elaboração de planos, eu preciso ter objetivo, recursos, né, que eu preciso de condições de atingir esses objetivos e os meios de controle, que quem faz isso é o administrador, né, a pessoa, o gestor que está à frente do processo de planejamento. No slide 12, a gente fala um pouco mais desse processo de planejamento, trazendo a aquisição de dados de entrada, que são as informações sobre o passado, o presente e o futuro do ambiente externo e do ambiente interno da organização. Ou seja, eu preciso fazer a aquisição desses dados para entender o que está acontecendo no momento. Um exemplo disso posso trazer a satisfação ou insatisfação dos clientes, né? Posso verificar como foi esse cliente no passado, como ele está sendo no presente, para ver se ele vai continuar comigo no futuro, né? Então, eu posso fazer essa análise. Mudanças na legislação é outro tipo de exemplo que a gente pode
tomar como base do antes, do durante e do depois. Inovações tecnológicas são situações que a gente pode tomar como base de aquisição de dados de entrada na empresa, né, na organização. O processamento dos dados de entrada, que consiste em processar os dados de entrada transformando informações em novas formações e decisões. Então, dentro desse processamento, eu preciso interpretar o significado das informações, identificar também as alternativas para lidar com as necessidades, por exemplo, ameaças, oportunidade ou situações que são previsíveis para o futuro, também eu posso fazer isso, e a avaliação das alternativas e escolha de um curso de ação, ou seja, aqui tem que estar totalmente voltado para a tomada de decisão. Eu preciso analisar os fatos, interpretar e das alternativas que eu tenho, escolher a melhor posição a tomar para tomar uma decisão acertada. E por fim, a preparação dos planos. O resultado do processo de planejamento é o plano, ou seja, o guia para a ação futura, estabelecendo qual situação deverá ser alcançada, o que precisa para ser feito para alcançá-la e os recursos que serão aplicados nesse esforço. Por exemplo, os objetivos e as metas da organização, por exemplo, que são os resultados esperados e os propósitos organizacionais. É tudo que eu coloco como meta e quero alcançar. E que exemplo de meta eu posso colocar? Por exemplo, ganhar uma fatia do mercado como comerciante, né, como gestor de uma organização, ganhar uma fatia do mercado em relação a reconhecimento. Isso pode ser um exemplo de objetivo. Outro objetivo mais simples e para você entender, ser aprovado no vestibular, né, ou no Enem, é um dos objetivos. Outro objetivo mais social, voltando para a sociedade, é a redução da violência na sociedade, né? Então, são 3 tipos de objetivos que a gente tem para perceber que existe também uma preparação desses planos. E como fazer, Alciele, para que esse processo de planejamento dê certo? No slide 3 eu trouxe que administradores ou contadores focados nos objetivos de suas organizações, eles planejam o futuro, organizam os recursos, dirigem as pessoas e controlam os resultados. Dessa forma, a gente tem um processo de planejamento eficaz, com resultados acertados, né? E com planejamento para garantir o sucesso da implementação de tudo que coloca no papel. Se você chegou até aqui, é porque encerramos nossa aula de hoje. Não esqueça que nos últimos slides tem uma atividade proposta para você com prazo determinado, tá certo? Cumpra o prazo, manda para o meu e-mail e até a próxima. Tchau! Estou trazendo aí um trabalho para vocês. Esse trabalho pode ser de 10 a 15 linhas. Estou pedindo para que você faça, aluno, uma resenha crítica sobre as atitudes proativas e reativas dentro do processo do planejamento. É uma atividade bem tranquila, você pode falar com suas próprias palavras o que você entendeu e enviar para o meu e-mail até o dia 21/4, né? Para o e-mail prof.alciele@fan-edu.com.br. Um grande abraço e até a próxima aula. FAN, sua carreira começa agora.